implementado. É essa questão que, vamos dizer assim, que tá gerando toda a dificuldade. E, de fato, ela é uma questão que é diferente em relação aos processadores que vocês já viram, tá? Bom, vamos pensar primeiro o seguinte, antes de pegar no César, vamos pegar em qualquer dos processadores que vocês já conhecem, tá? Pegando o Ramses ou Neander, enfim. Todos os processadores eles têm aquele ciclo de busca, fetch, né, decodificação e execução. Durante o ciclo de busca, durante o fetch, o processador lê a memória no endereço dado pelo Program Counter. Esse valor lido é colocado no registrador de instruções para ser decodificado e executado. E, ao mesmo tempo, ou logo em seguida, após essa leitura, o Program Counter é incrementado para a próxima instrução. Isso é o que sempre acontece no fetch, sempre. Então, isso é algo que existe em todos os processadores, incluindo no César. Tá? Então, por exemplo, pegando uma instrução de move. A instrução de move ela tem 2 bytes, ela ocupa 2 bytes na memória. Então, o processador vai, durante o ciclo de busca, ele lê o primeiro byte e incrementa o Program Counter, ou seja, incrementa o R7. Ou seja, ele fica apontando para o segundo byte. O processador, durante esse ciclo, ou durante a sua operação, ele lê a primeira instrução e ele percebe assim, bom, espera um pouquinho, essa é uma instrução que tem 2 bytes. Então, ele já inicia a leitura do segundo byte. E ele sabe que está lendo o segundo byte, que faz parte da instrução. E ele lê, então, esse segundo byte ainda durante o ciclo de busca e também já incrementa o Program Counter para a próxima instrução, ou para a suposta próxima instrução. Tá? Com isso, depois que o processador, que o César, leu os 2 bytes da instrução, ele termina, ou depois dessa leitura, ele termina com o Program Counter apontando para 2 bytes à frente. Então, se a instrução estava no endereço 1000, endereço 1000 e 1001 tem a instrução, e depois de lido esses 2 bytes, depois de terminado o ciclo de busca, o Program Counter está apontando para o endereço 1002. Ok? Isso é o ciclo de busca. Então, depois de todo o ciclo de busca, o Program Counter sempre vai estar apontando para a suposta próxima instrução. Por que eu estou dizendo suposta? Porque esse próximo byte, ou essa próxima palavra, pode ser uma instrução ou pode ser um dado, um operando da instrução. Vamos retomar lá para o Ramses. Quando eu faço ou mesmo para o Neander, quando a gente tem uma instrução LDR A com o endereço 80, o que acontece? O fetch é feito lendo 1 byte, onde está a instrução LDR, onde está dito que é o registrador A e onde também está dito que é o modo de endereçamento direto. Mas é 1 byte. Depois de lido esse byte, o Program Counter está apontando para o byte seguinte, para aquilo que supostamente é a próxima instrução, porque o ciclo de busca ele tem por responsabilidade ler apenas a instrução. Então, o Program Counter fica apontando para o próximo byte depois da instrução lida. O processador, durante a etapa de execução, ele vai perceber que ele precisa de um segundo byte. E ele sabe onde está esse segundo byte. Está no endereço apontado pelo Program Counter, que seria seria a próxima instrução, mas que nesse caso em especial não é uma instrução, é um parâmetro da instrução que acabou de ser lida e está sendo decodificada. Por que o processador sabe disso? Porque ele verifica que o modo de endereçamento é o direto e ele precisa de um segundo byte. Se vocês colocarem na memória um lixo qualquer ali, não colocarem o endereço que vocês querem de fato ler, o processador não tem como adivinhar isso, ele vai pegar aquele lixo que tiver lá e ele vai usar aquilo como endereço. Voltando para o César, a situação é a mesma. Depois de efetuada a leitura dos 2 bytes da instrução durante o fetch, o Program Counter, que é o registrador R7, está apontando para o byte seguinte a esses 2 bytes que formaram a instrução. Ou seja, o ciclo de fetch terminou.
Bom, com o término do ciclo de FET, a gente vai para a parte de decodificação, ou seja, a decodificação da instrução, e então a gente vai para a execução da instrução. Durante a execução da instrução é que os modos de endereçamento vão atuar. Então, suponhamos que a gente tivesse um move de R0 para R1, ou seja, eu estou usando dois modos de endereçamento de registrador. Nesse caso, os dois modos de endereçamento de registrador, eles não dependem de acesso à memória, eles não dependem de um segundo byte, e, portanto, eles não precisam fazer mais nenhuma leitura na memória. Eles simplesmente fazem a transferência do conteúdo do registrador R0 para o registrador R1, tudo internamente ao processador. Ou seja, os dois primeiros bytes lidos da instrução move R0 para R1 são suficientes para o processador saber o que ele tem que fazer. Quando ele terminar essa execução, ele vai passar para o próximo ciclo de busca. No próximo ciclo de busca, ele vai ler a próxima instrução, que está onde? Está no endereço apontado pelo R7. Quem é que posicionou o R7 no lugar certo? Foi o ciclo de busca da instrução anterior, porque depois de efetuado o FET, o registrador R7 é incrementado para o próximo byte, seguindo aqueles 2 bytes que foram lidos na instrução anterior. Tá? Então, o que acontece? Durante a execução, a gente sabe que o Program Counter está apontando para o byte que seria a próxima instrução. No caso das instruções que usam o registrador R7 junto com os modos de endereçamento, ou seja, por exemplo, se eu uso o modo de endereçamento 1, que é o registrador pós-incrementado com o registrador R7, a gente vai ler, ou durante a execução da instrução, vai ser lido o endereço indicado pelo R7, que é o byte seguinte aos 2 bytes que eu acabei de ler durante o ciclo de busca. Já está posicionado lá.